Olá, eu sou Emerson Linhares e quero nesse momento trazer, hoje é dia 27 de 3 de 2021, 27 de março, e temos visto aí diversos vídeos na internet sobre um possível acontecido para dia 30 de março agora. E eu fui buscar alguma base bíblica, E muitas pessoas até têm citado a vinda, a descida, ou da forma que a pessoa entender, a passagem do cavaleiro amarelo, do cavalo amarelo, mas cada um explicando da sua forma, e que vai passar na terra, na maioria das profecias que tem acontecido nesses dias, pelo horário de meia-noite. Então, aconselhando que as pessoas fiquem em casa, que unjam as suas casas, se unjam caso haja necessidade de sair, se possível não sair na rua. E eu, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não estou aqui vindo contra esses profetas, essas pessoas que têm se colocado dizendo que ouviu da parte de Deus essas coisas. E nem estou dizendo também aqui, o intuito aqui não é confrontá-los, longe disso. Eu até entendo que cada um deles teve sim algum tipo de revelação ou um sonho. O que pode ter acontecido é de ter sido mal interpretado, mas isso não justifica, não é nenhum motivo para que eu venha atacar qualquer um desses profetas aqui. Até porque dá para perceber, eu acredito, no meu entender, até observando o desejo, o sentimento dessas pessoas. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que respeito e que são casos que devemos observar sim, e nunca trazer com maus olhos e nem julgar ali de imediato. Mas podemos até julgar, mas à luz da Bíblia, não julgando a pessoa, mas julgando a profecia. Tá claro que até onde eu vi, todos são servos de Deus. E queira ou não queira, há em todas essas profecias uma preocupação consigo mesmo, quem está profetizando, e com as pessoas que estão em volta do mundo. E essas pessoas são pessoas de oração, Mas como nós vemos na Bíblia, até alguns profetas, tanto os discípulos, muita gente não consegue entender isso, tem aquela visão de quando Deus falou, você entende, é isso, aquilo. Não, nem sempre quando Deus falou, você vai entender ele de imediato. É tanto que às vezes quando nós temos para quem tem, não posso dizer aqui para quem não tem, fica um pouco difícil para explicar, quem nunca passou por essa situação, Quando Deus te mostra alguma coisa, quer seja por visão, por sonho, por visão de entendimento, por visão visível, por revelação, por profecia, muitas vezes a gente não entende ali de imediato. E devemos buscar a Deus, assim como na Bíblia, como nos dias de hoje, para que venhamos entender. Muita gente tem aquela visão fraca de que quando Deus falou, a gente entende isso e aquilo. Quando alguém vai falar alguma coisa ou profetizar, ele sabe o que está falando. Nem sempre, porque às vezes Deus pode te dar uma revelação sobre alguém, a pessoa entender e você não sabe o que está acontecendo. Eu até costumo dizer que é muito importante quando alguém te falar alguma coisa que você venha testemunhar depois, se sim ou não, Até porque o profeta que disse isso, ele, numa boa parte das vezes, eu não vou dizer todas, isso vai depender da comunhão de cada um, do chamado de cada um, da interpretação de cada um, Porque uma vez uma pessoa pode ter ali uma visão pode ter um dom de profecia, mas não ter o dom de discernimento, pode ter o dom de sonhar, mas pode não ter o dom de discernir o sonho, E ele pode sim discernir, mas ele tem que descer e buscar o discernimento daquele sonho, ou daquela visão, ou qualquer que seja, ou daquela palavra que ele leu na Bíblia, ou daquela palavra que o Espírito Santo trouxe a ele, para que ele venha ter uma compreensão mais exata sobre essas coisas. Então é muito fácil entender que nem sempre quando o Senhor nos mostra alguma coisa, nós vamos entender ali de imediato. E eu não tiro de nenhuma dessas pessoas que eles tenham tido uma revelação da parte do Senhor, Tanto que eu nem vou dizer aqui que tiveram, nem que não tiveram. Na verdade, eu acredito que tiveram. Mas também trabalho com a possibilidade de não ter entendido na íntegra o que significava aquilo. Então, entendendo a possibilidade e a realidade, que na verdade é fato, de que nem tudo nós entendemos ali de imediato, nem sempre quando Deus fala nós vamos entender, poderia desencadear aqui vários exemplos,
né? Mas quantos homens de Deus até, às vezes tem uma revelação e às vezes vai procurar auxílio ou do Espírito Santo ou de outras pessoas para que venha a ter uma compreensão sobre aquilo, dado que nós sempre estamos aprendendo. Então vamos tirar aquela visão de que sempre quando Deus falar nós vamos entender. Nós sabemos que não é assim. Né? Poderia aprofundar nisso, mas existem N exemplos, tanto na Bíblia comprovados, como nos dias atuais. Então, sobre agora dia 30, né, há vários depoimentos de pessoas que teve ali revelação por sonhos, por visão e assim sucessivamente de outras formas, espalhados na internet, que dia 30 vai passar o Cavaleiro da Morte, né? Alguns até relatam o Cavaleiro Amarelo, e quando se falou no Cavaleiro Amarelo, eu fui buscar um pouco de entendimento, né, e também estou trazendo aqui para que nós possamos chegar a uma conclusão junto. Eu não estou aqui rebatendo os meus irmãos. Ou seja, eu não estou aqui confrontando os meus irmãos, claro que não. Eu quero dizer que eu respeito cada um dessas pessoas, respeito muito, porque eu sei que têm buscado a Deus e eles têm se preocupado mesmo. Mas se nós formos olhar à luz da Bíblia, o Cavaleiro Amarelo é o quarto cavaleiro, ou seja, o quarto selo, que está em Apocalipse 6, no versículo 7 e versículo 8. Você vai ver ali também os outros cavaleiros, né? Leia todos o capítulo, que você vai entender um pouco mais. Né? E o que me chama muita atenção é que existem pessoas que têm muito conhecimento na Bíblia, né? Alguns são teólogos, outros são pastores há bastante tempo, apóstolos, né? Missionários, e não sei, mas ou talvez tenham tido uma compreensão maior que eu, né? Com certeza, até porque sou uma criança perante esses homens, mas fui buscar a luz da Bíblia. E o Cavaleiro Amarelo, né, que está em Apocalipse 7 e 8, vamos ver o que diz lá, Apocalipse 6, capítulo 6, versículos 7 e 8. O quarto selo. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei, versículo 8 do capítulo 6 agora, lemos o 7, agora o 8. E olhei e eis um cavaleiro amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome, e com mortandade e com as feras da terra. Então, versículos 7 e 8 do capítulo 6 de Apocalipse, nós lemos. Poderia dar vários exemplos bíblicos aqui, né? Mas nós percebemos aqui, esse cavaleiro, né? Se nós formos observar a luz da Bíblia, não é para agora. Esse cavaleiro é pós a vinda de Cristo. Então, Emerson, mas então aí você contradiz o que estão dizendo. Não, não estou contradizendo. Eu posso dizer que pode ocasionar de ter tido uma interpretação errada nesses sonhos, nessas visões, dado que eu nem estou dizendo que vai acontecer essa catástrofe no dia 30 e nem que não. Mas o quarto cavaleiro, ele, se você for ler e for buscar as bases bíblicas, até onde eu entendo a luz da Bíblia, se trata de um acontecido após a vinda de Cristo. Né? E até muitos assimilam esse acontecido com o final dos tempos. E temos que entender uma coisa, eu acho muito pouco provável que nós possamos saber o dia ou a hora desses acontecimentos, porque a própria Bíblia diz, né? Eu vou tentar encurtar aqui, são palavras assim, muito conhecidas que eu vou estar trazendo aqui, né? Que somente nem o Filho de Cristo, ou seja, nem o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, aliás, desculpa, sabe o dia e nem a hora da vinda do Filho do Homem. Nem Cristo sabe o dia e a hora que ele vai vir, né? Salvo aqui correções sobre alguma palavra errada que eu vier a dizer, né? Dado que eu vou repetir uma palavra aqui, que não estou aqui confrontando os meus irmãos, né? Porque eu sei que eles têm buscado isso, e eu também, pequeno que sou, em certas vezes, quantas vezes eu tive algo da parte de Deus ali, não consegui entender direito, uma visão, um sonho, né? Uma interpretação, né? E então isso me traz a entender que desses, provavelmente ou com certeza, muitos possam não ter entendido o que aconteceu ou o que ele viu. Então isso pode ser um acontecimento, pode ter sido
uma coisa, uma revelação da parte de Deus. Na verdade, eu acredito que tiveram uma revelação da parte de Deus, mas não referente ao quarto cavaleiro, não referente ao cavaleiro amarelo. Na verdade, eu não ouvi quarto amarelo, mas o cavaleiro amarelo. Mas o cavaleiro amarelo que aparece na Bíblia, né, é o quarto cavaleiro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8. E esse cavaleiro, ele não é para antes da vinda de Cristo, é pós a vinda de Cristo, né? Então, buscando nisso, tira-se a hipótese desse acontecido, no meu ponto de vista, na minha visão, né? Outra coisa é que não podemos assimilar esse acontecido agora como o fim do mundo. Podemos sim colocar como uma permissão de Deus, dado que tudo é permissão de Deus, e que isso também é devido ao escândalo, à falta de Deus na vida das pessoas e a falta de buscar o verdadeiro evangelho, que é uma forma de Deus chamar a atenção. Isso eu entendo, é uma visão minha, né, à luz da Bíblia, até onde eu posso entender, mas não entendendo que são acontecidos únicos, porque houve-se várias catástrofes na Terra, né? Se formos falar só na questão de vírus, como agora, né? Houve catástrofes na Terra, onde chegou a dizimar 90% da população de um país, né? Nós tivemos várias catástrofes por vírus na Terra durante esses 2000 anos, principalmente, né? Eu estive estudando, tivemos 20 aí, em torno de 20 catástrofes consideradas, e catástrofes muito, muito tensas mesmo. E para que você tenha uma dimensão maior disso, eu não vou estar trazendo aqui, porque seria um assunto e acrescentar muito. Você pode procurar aí as maiores pandemias da história, né? Pode estar procurando aí na internet, você vai encontrar aí vários relatos sobre as maiores pandemias na história. Inclusive, você vai encontrar relato de que agora, em torno as 20 maiores, por exemplo, agora nesses 300, 400 anos, se repetiram muito. Eu acho que de 200, 300 anos para cá, houve das 20 maiores, as 10 são de 300 anos para cá, né? E dentre elas, comparadas a essa pandemia que nós estamos vivendo agora no século 2000, agora no ano de 2021, nós temos aí, essa não chega nem perto, algumas, como eu citei lá atrás, pandemias que chegaram a dizimar 90% da população, ou seja, de 100 pessoas que tinha num país, 90 morreu, só ficaram 10. Então essa pandemia da agora não chega nem perto, né? Mas já está causando um estrago muito grande. E também o fato de, às vezes, estarmos ali focados naquilo e tirarmos ali alguma conclusão e confundirmos em algum aspecto. Mas, por via das dúvidas, o conselho que tem sido dado, uma coisa que eu tenho observado, para quem trouxe essas reflexões, ou esses pensamentos, ou essas profecias, né? E também trouxe a revelação, que ele entendeu como uma revelação, que eu não estou aqui para rebater o profeta, nem para ir contra o profeta, lembrando disso, mas sim para julgar a profecia. É o bíblico que nós vamos julgar a profecia. O profeta não, até porque eu respeito muito essas pessoas. E friso de novo, quantas vezes eu tive uma visão, um sonho, e às vezes não podia interpretar ali, assim como na Bíblia também, né? Temos vários relatos. Vamos tirar aqui a hipótese de que quem teve uma visão, uma palavra de Deus, uma coisa, tem que ter a obrigação de entender ele de imediato. Não, às vezes ele tem que descer em oração, friso, para entender que eu não estou aqui indo contra os profetas, né? Quer seja eles tenham tido uma revelação correta ou não, mesmo que tenham tido uma revelação errada, ainda os respeito, porque queira ou não queira, eles têm buscado a Deus muito melhor do que muitos que não têm buscado, né? Então, podemos entender aqui que eu não consigo entender que isso tenha assimilação com o final dos tempos, né? Embora ao mesmo tempo possa ter. Isso são coisas que acontecem, que têm acontecido,
e que chamam sim a atenção, são coisas da parte de Deus para chamar a atenção do povo a voltar ao Senhor. Eu não levo diretamente ao final dos tempos, mas sim a uma forma de Deus chamar a atenção do povo, ou então apertar o povo a vir buscar ao Senhor. Né? Porque se nós formos assimilar isso ao final dos tempos, nós temos que assimilar as outras catástrofes, principalmente essa que dizimou 90%. Eu esqueci o nome do país, mas eu posso deixar aqui, é bem provável que eu venha deixar aqui na descrição do vídeo algumas dessas coisas, talvez até algum outro vídeo que possa estar explicando isso aí, mas você pode buscar facilmente isso aí na internet. Né? Hoje nós temos um veículo muito comum que é na internet, até muita gente não acha certo expor as coisas na internet, mas na verdade a internet é um veículo de comunicação, né? É uma carta, eu estou mandando aqui uma carta aos meus amigos, às pessoas que possam me ouvir, assim como muitos, né? Como na Bíblia antigamente, muitos, o Senhor mandava às vezes um mensageiro, depois por manuscrito, depois veio vindo a tecnologia. Hoje nós podemos mandar um áudio por via de WhatsApp, um vídeo, né? Por onde quer que seja, e podemos transmitir ali para uma massa muito maior e com uma rapidez muito grande. Por que não usar esse veículo de comunicação? Então, na busca, claro, fui buscar, né? E rapidamente encontrei essa resposta de que o Cavaleiro Amarelo seria para depois da vinda de Cristo. Então, eu não acredito que essa seja uma passagem do Cavaleiro Amarelo, né? O Cavaleiro da Destruição, o Cavaleiro da Morte, o quarto Cavaleiro de Apocalipse 6, versículos 7 e 8, né? Então tira-se essa hipótese no meu entendimento, à luz da Bíblia, e também sobre nós sabermos o dia ou a hora. Nem todos têm dito que já é a vinda de Cristo. Claro que não, mas há alguns que já querem assimilar isso à vinda de Cristo. Não, eu assimilo isso como mais um despertamento de Deus para o povo voltar a buscar a Deus de uma forma de uma forma agradável a Deus, e não ao final dos tempos. Porque se nós formos observar, desde o início dos tempos houve grandes tragédias, não só em questão de pandemia, mas também de outras situações. E se todas as vezes assimilassem isso ao final dos tempos, então o final dos tempos já teria acontecido várias vezes, ou várias vezes o Senhor teria falhado e teria dado o sinal do fim do tempo, e passavam-se anos, décadas, séculos, milênios, e não acontecia, né? É claro que é um sinal de Deus ao povo voltar à essência de buscar a Deus. Até porque eu não acredito que o cristão deve se preocupar com o dia ou a hora da vinda de Cristo, dado que nem Cristo sabe o dia da hora. Ele deve se preocupar em estar em todo o tempo, agora, amanhã e depois, em todo o tempo buscando a Deus e preparado, até porque a vinda de Cristo pode vir para mim hoje, se eu descansar no Senhor hoje e já ir para um lugar de descanso, né, esperando o arrebatamento. Então, eu acho que a nossa preocupação maior é de estarmos bem com Deus. Mas por via das dúvidas, por que não obedecer? Dado que todos eles têm trazido um recado, que é uma coisa que com certeza não vai te trazer aí um transtorno, se você estiver buscando a Deus nesse período, nessa passagem do dia, vamos colocar aqui desde o dia 29 para 30 até o dia 1º, né? Isso é uma coisa que nós já devemos fazer em todo o tempo. E por que não desperceber disso, né? Eu aconselho, se eu puder fazer algum efeito a minha palavra, de que façamos isso, mas não só agora dia 30, mas que continuemos fazendo isso consecutivamente, né? E se a sua fé alcançar, por que não ungir a sua casa, ungir a você mesmo, né? Para uma medida de observação e de não desfazer dos profetas, e até na dúvida. Não vejo nenhum impedimento que possa te fazer isso. Até porque de vez em quando nós fazemos isso. Aquele que crê, né? Cada um de uma forma. Quem não fizer dessa forma, faz de outra. Eu entendo que quando você ora, que busca o Senhor e traz ali, pede uma proteção para sua casa, essas coisas, já está pedindo ao Senhor, de certa forma, para que venha ungir a sua casa, para que você esteja debaixo da proteção de Deus, né? Até para confirmar que eu não estou aqui para denegrir a imagem de nenhuma dessas pessoas que eu respeito muito, dá para entender que eu os respeito.
em respeito verdadeiramente, né? Só não consigo entender que isso seja o cavaleiro amarelo. O cavaleiro amarelo que eu conheço na Bíblia é o quarto cavaleiro de Apocalipse 6, versículo 7, versículo 8. Não acredito que isso tenha alguma coisa a ver com o quarto cavaleiro, né? Mas não tiro a hipótese de um possível acontecimento dia 30. Eu não tive essa revelação, mas não tiro, porque houve muitos profetas atrás que o Senhor mostraram vários acontecimentos e aconteceram, né? Pode não acontecer da forma em que disseram, mas isso nós vamos saber a partir do dia 30. E mesmo que não venha a acontecer, eu jamais vou voltar aqui para denegrir a imagem dessas pessoas, até porque são pessoas que estavam preocupados com o que Deus mostrou a ele, ou o que ele acha que Deus mostrou a ele. Todavia, até os que eu vi, eles trouxeram um bom conselho, né? Para que nós ungimos as nossas casas e fiquemos em casa. Eu não vejo erro nisso aí, não consigo ver erro nisso aí, né? Mas não vou assimilar isso ao cavaleiro amarelo. Não posso, até que venha um outro entendimento maior do que esse, eu não posso entender que seja o cavaleiro da morte passando na terra, o quarto cavaleiro amarelo, que vai vir após a vinda de Cristo, que nem Cristo sabe o dia e nem a hora. Então essa é uma reflexão que eu consegui chegar, né? Sobre esse acontecido, ou que está se espalhando aí na internet, e provavelmente, talvez, eu venha deixar isso aqui na playlist e deixar na descrição do vídeo alguns desses vídeos que estão acontecendo. Você pode dar uma olhadinha na playlist aí que eu vou deixar eles, tá? Esse vídeo eu vou espalhar ele em playlist, né? Para quem quiser observar, claro, e observar com bons olhos, né? Me entendendo também essas pessoas, porque não estamos aqui para julgá-los, né? Mas sim analisar a profecia. Isso é bíblico. Eu vou estar trazendo talvez outros relatos, outros exemplos que eu possa ter tirado, e deixando também na sequência, como eu já disse, em playlist, né? Um vídeo, quando termina esse vídeo, vem passando o outro. Os vídeos que têm se espalhado, alguns eu vou colocar aqui e deixar na sequência. Você pode estar conferindo junto comigo, inclusive está trazendo aqui ou deixando nos comentários a sua reflexão ou exemplos bíblicos que possam comprovar ou não o que eu estou falando, até porque eu não estou aqui como o dono da verdade, né? Estou aqui também compartilhando um entendimento, né, para pessoas que também têm buscado entendimento sobre isso, e de repente, trazendo esse entendimento, eu posso até ser esclarecido de outra forma por outro. Eu não estou aqui dizendo que estou eu sou o dono da verdade, claro que não, posso estar equivocado, com certeza, mas estou buscando com sinceridade, assim como entendo que buscaram e transmitiram com sinceridade, inclusive muita preocupação com a sua alma e com a minha alma. Eu quero finalizar com o meu respeito a todas essas pessoas que têm transmitido essas coisas com responsabilidade. Eu sou Emerson Linhares e te convido a observar os vídeos a seguir e também analisar essas coisas. Após o dia 30, aí nós vamos estar confirmando isso, e eu acredito que não vai acontecer nada de diferente em relação a isso, né? Por esse motivo, mas que sim, o Senhor tem despertado muitas pessoas a buscá-lo, a voltar à essência do Evangelho, a buscar ao Senhor, né? Não entendo que isso seja um sinal do fim dos tempos. Eu não consigo entender dessa forma, mas sim mais um sinal de Deus para que o povo volte à essência do verdadeiro amor, que essa deve ser a nossa preocupação, independente de fim dos tempos ou não, estejamos prontos para a vinda de Cristo. Amém? Eu agradeço pela sua paciência de ter nos ouvido até agora.